Bom, gente, bom dia. Eu acho que tem muita gente querendo comprar o Dell Inspiron 5502. É um vídeo de review, unboxing review desse notebook. Foi um dos mais visualizados aqui no canal. E aí tem muita gente perguntando, mandando mensagem, perguntando se ele esquenta muito. Então eu tô aqui hoje para responder essa pergunta. Afinal de contas, o Dell Inspiron da série 5000, modelo 5502i de 15 polegadas, esquenta muito ou não esquenta muito? Então vamos para a vinheta que eu já vou responder para vocês o vídeo. Vamos lá, gente. Muitos perguntaram: e aí, o 5502 esquenta muito ou não? E a resposta que eu tenho para dar é sim e não, tá? Por quê? Eu preciso primeiro ressaltar alguns pontos. Então eu vou pausar o vídeo aqui, vou virar a câmera para mostrar algumas coisinhas para vocês aqui no notebook. Então, gente, primeiro problema é relacionado ao calor do 5502. Reparem aqui, ó, dá para ver pelo reflexo, tá? A saída de ventilação do 5502, ela sopra para cá. Então todo o calor que é gerado na carcaça do notebook, ele é soprado aqui para a frente da tela. Então, consequentemente, esse calor acaba vindo para a gente. Daí a sensação de esquentar é um pouco maior. Segunda causa que faz aumentar a sensação de calor no notebook é o fato de a carcaça aqui ser de metal. Então, obviamente, nessa área aqui onde reflete toda a ventilação, ela tende a esquentar e acumular calor por ser de metal. Se você passa o dia em um ambiente refrigerado, central de ar, condicionado, obviamente o metal ele esquenta com mais facilidade, mas ele também esfria com mais facilidade. Então o ambiente às vezes compensa isso aqui, mas essa parte de metal a tendência é esquentar. Um outro ponto relacionado ao calor é aqui, ó, semelhante ao que é visto nos notebooks da Asus, o Inspiron ele tem esse sistema. Quando a gente levanta a tela, ele suspende um pouco aqui para facilitar a entrada de ventilação. Entretanto, se você for usar de um jeito hardcore, podemos dizer assim, esse espaço aqui de ventilação não é suficiente. Então é aconselhável ou que você coloque uma base que suspenda ele um pouco mais, tá? Ou use aquelas bases de ventilação, tá? Então precisava destacar isso antes de explicar alguns pontos dos quais eu consegui amenizar o problema, tá bom? Então vou pausar aqui, voltar para a câmera frontal e já converso com vocês. Bom, então lá, voltando aqui, explicado esses pontos que eu coloquei para vocês, eu tive algumas formas de amenizar o problema. Primeiro, observem que nos vídeos anteriores eu mencionei para vocês o caso do chip NVIDIA, tá? Na estrutura desse notebook, eu vou colocar a imagem para vocês aí. Na estrutura desse notebook, o processador e o chip NVIDIA, eles utilizam o mesmo heat pipe, que chama, eu acho. É o mesmo metal, né, de dissipação, o mesmo conjunto de dissipação de calor é usado para o processador e para o chip NVIDIA. Então, se você utiliza o chip NVIDIA o tempo todo,
a tendência é que um esquente o outro. Então você vai ter um calor a mais para ser refrigerado, processador e chip NVIDIA. Ressaltado esse ponto, aí eu apresento para vocês uma das vantagens que eu tive em fazer a migração do Windows para o Linux, tá? Por quê? No Windows, eu mencionei em um vídeo que eu consegui um desempenho melhor para um jogo como o CSGO, por exemplo, utilizando o chip de vídeo integrado ao processador que é o Intel Xe Graphics, inclusive a Intel fez uma propaganda massiva do desempenho desse chip gráfico integrado ao processador da série da 11ª geração, tá? Então no Windows a gente conseguia desativar, mas o problema é um pouco trabalhoso, ok? E no Linux eu tenho uma vantagem que é a facilidade de alternar entre o uso do chip integrado e do chip NVIDIA, tá? Então eu vou soltar para vocês aí, junto com essa, vou ficar alternando a tela para mostrar para vocês, tá? Que aqui no Linux eu consigo, por exemplo, aqui no Pop! OS, e isso é uma especificidade do GNOME e do Pop! OS em si, lógico que eu consigo fazer isso em outras distribuições, mas no Pop! OS aqui eu encontrei uma facilidade muito grande para gerenciar isso, tá? Primeiro que o Pop! OS ele tem uma ISO, na hora de baixar lá no site, uma ISO específica para computadores ou notebooks que utilizam placas NVIDIA. Então eu instalei essa ISO, obviamente. E aqui, como vocês estão vendo, eu consigo selecionar modo híbrido, o modo NVIDIA Graphics, exclusivamente o NVIDIA Graphics, ou exclusivamente o chip integrado, o Intel Xe Graphics, ok? Então eu posso mudar isso aqui, toda vez que eu clicar aqui e pedir para mudar, ele vai pedir para reiniciar o sistema, mas basicamente eu utilizo no modo híbrido, ok? No modo híbrido, por padrão, aqui ele está utilizando o chip integrado. E aí eu consigo amenizar o calor que é gerado pelo computador, porque eu estou usando muito pouco. Então se eu tivesse utilizando o chip NVIDIA, ele ia aquecer o processador junto e consequentemente a ventoinha ficar ligada mais tempo. Tanto é que nesse modo aqui, para uso básico, eu quase não escuto a ventoinha rodar ao máximo. Ela está girando, mas numa velocidade bem tranquila, eu quase não escuto. Se eu precisar utilizar o chip gráfico, como é o caso de alguns jogos, ou é o caso do DaVinci Resolve, que é um dos programas aqui que mais me exigem o chip NVIDIA, eu clico no botão direito e inicio utilizando a placa de vídeo dedicada. E aí eu aciono a aplicação específica para utilizar o chip NVIDIA. Aí eu tenho um aumento na produção de calor e consequentemente o notebook aquece muito mais. Isso é perceptível. Na hora que eu aciono um jogo ou uma aplicação para utilizar o chip NVIDIA, a gente percebe a ventoinha acelerando e o calor aumentando aqui no notebook, tá bom? Então, para responder as perguntas aí, incomoda o calor que é gerado pelo notebook? Não, no meu caso não chega a incomodar, tá? Porque eu consigo driblar isso aí e para mim funcionou perfeitamente. Agora, se você vai usar full time o chip NVIDIA, provavelmente você vai sentir um pouco mais de calor, principalmente pela superfície aqui ser de metal. Então quando você tocar as mãos no teclado ou na superfície, você vai sentir ela mais quente, tá bom? Então acredito que isso responde a pergunta de todos que me fizeram. O calor não chega a ser excessivo, esquenta. Eu acredito que a maioria dos notebooks aí, principalmente esses ultra finos de hoje em dia, tem essa produção de calor, porque o sistema de refrigeração não é tão eficiente como no desktop, mas para alguns aí pode ser um problema ou incomodar bastante. No meu caso, eu consigo lidar de boa com isso, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. As perguntas que me fizeram estão respondidas. Qualquer coisa, mande as perguntas aí, eu tento esclarecer depois, tá?
Um abração e até o próximo vídeo. Bom final de semana.